primeiro bom dia e obrigada mais uma vez. E normalmente os pacientes que usam alguma prótese, então tem uma coroa, né? Uma coroa antiga que tem o metal. O que acontece? Eles normalmente procuram a gente para trocar. E às vezes o paciente ele não tem muito tempo. Hoje em dia, a gente não tem muito tempo para realizar um tratamento longo. E assim, às vezes o paciente fica inseguro com o provisório, porque às vezes o provisório ele pode soltar. Por isso que vem o nome. Então, com esse tratamento, a gente consegue viabilizar um tratamento rápido, eficaz em algumas horas. Tá? Então, o paciente que precisa, por exemplo, no caso, se o paciente quebra um dente da frente, procura o cirurgião dentista. Normalmente, a gente vai fazer um provisório e futuramente uma prótese definitiva dentro de uma semana. Foi o que ele falou, é um período de 15 dias, mais ou menos. Hoje, com essa máquina, a gente consegue fazer no dia. O paciente sai com o definitivo. O sorriso garantido já no mesmo dia. Exatamente, no mesmo dia. Então, dependendo, às vezes o paciente até precisa fazer um canal, algum tratamento assim, já é possível realizar. Tudo no mesmo dia. Claro. De onde vem essa máquina? Então, essa máquina, na verdade, esse sistema, né, porque existem alguns sistemas. Esse sistema é o CEREC, ele surgiu em 83, então ele está mais ou menos 32 anos no mercado. Nossa. É, exatamente. Ele surgiu, na verdade, na Suíça, foram alguns professores que surgiram lá, que estudaram e trouxeram isso para a odontologia, tá? Hoje a gente está na 5ª geração, é um sistema chamado CAD/CAM, tá? E através dele, hoje em dia a gente tem um sistema que chama OmniCam. Por quê? Eles estão cada vez desenvolvendo formas da gente conseguir escanear na boca. Porque antes o scanner ele era muito grande. Para a gente encaixar na boca do paciente era um pouco difícil. Então o que acontece? A ideia de você fazer um tratamento sem moldar era um pouco complicado. Aquele paciente que a abertura era limitada, a boca era um pouco pequena. Então eles conseguiram trazer agora essa OmniCam, que é um pouco menor, e aí você não precisa fazer o modelo. Porque antes a ideia não era moldar, mas você acabava precisando moldar porque você não conseguia encaixar. Você colocava uma placa na boca da pessoa, era um gesso praticamente. Isso. Mole. Maria Cândida já passou por Mole. isso. Pela cara dela, Gosto olha isso. ruim. Horrível, Aí vai né? Aí ficava um tempo com aquilo, Exatamente. endurecia Isso, e você saía com remove. o molde da sua Exatamente. boca. Na verdade, o molde é feito com alginato. E depois a gente vaza com o gesso. Esse aqui é o gesso, tá? Pra ficar mais fácil da gente visualizar. Tá bom? Então, em cima disso, a gente acabava escaneando. Então, antes era dessa forma. Mas o que sempre a odontologia está buscando com a tecnologia? Facilitar o tratamento das pessoas, otimizar o tempo, porque hoje em dia a gente não tem muito tempo para realizar um bom tratamento, né? Então, o que acontece? Com isso, eu consigo fazer a boca inteira de um paciente em algumas horas. Hoje vocês só escaneiam, então, a própria boca do paciente. Essa imagem vai para o computador, é isso? Isso, Ali exatamente. vocês conseguem reconstruir as imperfeições, Perfeito. dar a mordida correta e Isso. reconstrói o dente na impressora 3D. Exatamente, é isso? No próprio computador, depois que a gente faz o scanner, a gente consegue fazer o dente. Então, o que acontece? Com todas as características dos dentes próximos, entendeu? Então, a gente busca isso. Quando a gente manda para a impressora, você tem um dente dessa forma, não sei se vai dar pra gente visualizar. Porque ele é clarinho, né? Ele é clarinho, Olha não sei aí, ó. se fica fácil Pega poder com o ver. detalhe na câmera. E ele assim, se vocês passarem a mão, Cadê, vocês velho? vão conseguir sentir. Ele é um pouco, ele não tem aquele brilho, entendeu? Sim. Então o que acontece? Alguns profissionais, existem algumas formas da gente dar o brilho que a gente chama de glaze, que seria o verniz. Com uma borracha ou com um produto, tá? Só que, às vezes, só isso não é o suficiente para a gente chegar no nível de estética que hoje é tão buscada pelos pacientes. Hoje em dia, o paciente quer realizar um tratamento odontológico, ele quer sair do consultório assim, não pode aparecer que eu mexi nesse dente, tem que ficar igualzinho ao outro. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a maquiagem. Se a gente comparar, se quiser mostrar, esse dente aqui... Só ficar com a mão durinha aqui. Isso. Pronto. E esse aqui, a gente consegue observar a diferença da Vira coloração. de frente, isso. Olha lá. Um tá mais fosco, né? Exatamente. O outro tá mais brilhoso E e o o outro outro é maquiado. Exatamente, é maquiado. Ele dá luz, ele dá translucidez. É que um é o que... esmalte que é passado, é isso? Não é um esmalte, na verdade. A gente usa algumas colorações de dentina, de esmalte, para poder dar profundidade, translucidez, que são características dos nossos próprios dentes. Tá. Agora, Natália, isso para fazer um único dente. Se o paciente hoje chega no consultório e fala, olha, eu quero trocar todos os meus dentes da frente, né? Trocar 5, 6, de repente é uma necessidade dele.
Como funciona? No mesmo dia ele também consegue sair com esse sorriso pronto? Consegue, só que, claro, vai demorar um pouco mais, entendeu? E o ideal é realizar, sim, mais de um dente. Porque às vezes você realizar apenas um é muito difícil você chegar na cor, você conseguir a translucidez. Você consegue uniformizar os dentes. Exatamente, né? Exatamente. Então, por volta, se você ia demorar 1 hora, vai demorar mais ou menos umas 4 horas. Mas o paciente sai bem satisfeito. É um dia que ele já resolve tudo. Isso deve funcionar muito para quem sofre acidente, né? Sim, com certeza. Pacientes normalmente ainda jovens, né? Porque muitos jovens acabam que surfam. A gente teve um paciente que estava surfando, acabou fraturando os 2 incisivos, a gente conseguiu resolver com muita rapidez. Idosos que caem também. Sim, Jogador de futebol, que leva uma bolada forte na boca aí, eu já vi isso acontecer também. Exatamente. Então, assim, na verdade, a tecnologia está sempre a favor da gente, da odontologia, e sempre buscando formas para que a gente possa simplificar o tratamento. Porque sempre a reclamação no consultório é a demora da prótese. Por que demora tanto? E assim, a gente tem uma dependência que é o protético. Exatamente. O protético é um terceiro. E pra gente, cirurgião dentista, na verdade, quando o paciente ele fecha o tratamento, ele fecha conosco. Então é nosso nome que está ali. E o que acontece? Às vezes o protético acaba demorando, ele não consegue realizar aquele tratamento no tempo que a gente confirmou para o paciente que ia ser feito, o paciente vem e reclama. Poxa, mas eu tenho um aniversário, eu tenho uma festa, eu quero meu dente, eu não quero esse provisório, que o provisório ele altera a coloração. A porcelana não. A porcelana você instala ela na boca, daqui 10 anos ela vai estar da mesma cor. Então não tem alteração de cor também. Mas esse tipo de tratamento, não é tratamento, esse tipo de tecnologia, Sim. ela tá acessível às pessoas? Tem em muitos lugares, em poucos lugares? Como então, que é, Natália? Na verdade, em São Paulo, cerca de 80 dentistas têm essa máquina. Ainda não é um tratamento que atinge muitas pessoas, é um tratamento novo, mas é o futuro da odontologia. Provavelmente daqui 10, 15, 20 anos, cada consultório vai ter um CEREC, um CAD/CAM. O custo ainda é um pouquinho elevado. Sim, é um custo alto ainda, porque ainda mais o que acontece, o dente, na verdade, ele sai desse bloco, tá? Como ele mostrou ali, né? Então Precisa você tem de um bloco desse para cada dente. Às vezes você consegue realizar 2 dentes. Este bloco aqui, isso aqui parece que um negócio que põe na tomada. O que é isso aqui? Então, na verdade é um bloco de porcelana. Essa porcelana ela chama Emex. É uma porcelana que está no mercado, é excelente. E aqui começou a fresar, tá vendo? Eu quis mostrar, começou a fresar o dente. Mas peraí, sai daqui como? Tá aqui dentro? Não. Ele começa a desenhar nesse bloco o dente. Olha aqui, Maria Cândida. Por aqui você consegue ver até a diferença. Imagino que aqui a impressora 3D ela começa a agir. Exatamente. Ela vai recortando, né? Exatamente. Aqui já tem um recorte, então, é isso. Olha aqui o bloco. Em outros países, isso é mais popular? Esse tipo de tecnologia, de tratamento para as pessoas, em geral, pode até ser público, assim? Na verdade, não tão público, mas nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, é um tratamento que é um pouco mais popular, vamos dizer, conhecido, vamos dizer assim. Mas ainda é um tratamento caro, porque a porcelana é muito cara. E assim, e a manutenção da máquina também. E a máquina também tem um custo alto. E, Natália, como que é a vida do paciente depois do consultório? Que cuidados ele deve ter com esse novo dente dele? Ele tem que ter os mesmos cuidados que ele tinha antes. Continuar passando fio dental, escovando 3 vezes ao dia, frequentando o consultório odontológico no mínimo a cada 4 ou 6 meses. Mas aí a indicação tem uma cada manutenção? paciente. Não, a manutenção é o seguinte, a cada 6 meses, quando o paciente retorna ao consultório, a gente sempre radiografa, pede uma panorâmica, para a gente visualizar como é que está o encaixe da peça, tá? Como é que está o encaixe dela com a gengiva. Se não está retendo alimento, se a gengiva não está com vermelhidão, com sangramento. Mas não tem o risco, a necessidade de trocá-la na frente? Não. Depois de uns 10 anos Depois de uns sem 10, trocar. 15 anos, dependendo, se a gengiva retrair, se tiver uma retração dessa gengiva, há necessidade de troca dessa Mas prótese. não é específico dessa tecnologia. Sim, é em qualquer uma. Exatamente. Perfeito. Né? Em qualquer uma Até porque, é necessário. ao longo dos anos, a boca vai mudando o formato, é isso? Exatamente. Ao longo dos anos, a gente perde 1 milímetro de osso ao ano. O paciente, se ele realiza uma escovação com muita força, ele vai acabar perdendo, ele vai ter uma retração gengival maior. Então, a gente sempre orienta o paciente que usa prótese é massagear, escova macia, não é com força que você vai realizar a escovação. Porque isso tudo vai comprometer e vai diminuir o tempo da sua prótese.
Então essa troca vai ser mais rápida. Então, às vezes você ia trocar em 10 anos, vai trocar em 7, porque você já tem uma retração. E uma vez que existe a retração, você pode ter uma lesão cariosa naquela região. E isso vai comprometer mais pra frente a gente reabilitar esse paciente. Antigamente... O que é bacana é mostrar essa nova tecnologia, que não é tão nova assim, porque surgiu em 1983 lá na Europa, na Suíça, mas agora a gente tem pelo menos em 80 consultórios dentários aqui em São Paulo. Então as pessoas que querem ter acesso podem entrar em contato, né? Não sei se a gente colocou os seus contatos aí, deve ter colocado. Pode entrar em contato ou diretamente com você ou através do nosso e-mail, tudopossam@redefamilia.com.br e a gente dá os contatos. Olha que antigamente as pessoas perdiam um dente, 2 dentes, por acidente, por alguma fatalidade aí. E a única forma de você voltar a ter um sorriso completo na boca era pela famosa dentadura, né? Sim, E aí tinha que tirar todos os dentes. Isso hoje cai por terra graças a essa tecnologia que nós apresentamos aqui hoje. E a odontologia tem se, popularizado muito, né? As pessoas hoje têm sorrisos maravilhosos, que bom, né? Isso é ótimo. E o brasileiro ri muito. Tem vários muito. planos odontológicos, inclusive, que facilitam toda essa situação, né? As pessoas só têm que pesquisar e saber que cabe dentro do próprio bolso, né? É verdade. Sim, hoje em dia a odontologia viabiliza muito e tem infelizmente, alguns pacientes que não sabem que o próprio banco pode financiar o tratamento deles. Então é interessante, sim. Então, dependendo do banco que ele tem, o banco empresta o dinheiro e ele paga o cirurgião dentista e faz o empréstimo e quita o banco com o empréstimo. Não tem problema nenhum. Que bom, não sabia disso. Exatamente. Esse é o problema. Algumas pessoas não sabem. Então, hoje a gente procura informar os nossos pacientes que eles podem, sim, financiar o tratamento através do banco. Você tem paciente que fez isso com você? Sim, nós temos. Porque você conversa com o banco, aí dependente, o seu próprio banco oferece isso para ele ou o do próprio paciente. Ai, que bom. Bom, doutora Natália, muito obrigada pelas informações, por vir ao programa. Venha sempre pra gente falar de beleza, odontologia, beleza que eu falo, porque hoje a odontologia tá ligada à beleza, né? A saúde bucal é ligada à beleza, as pessoas querem ficar bonitas, com um sorriso lindo e tudo, né? E volte sempre, então, tá? Muito obrigada.